Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, nos últimos tempos, muitas coisas têm sido reveladas, principalmente a questão das escrituras. Bom, a graça vem revelando muita coisa, mas também por outro lado vimos que a própria graça tem escondido muita coisa. Então, olha que interessante este vídeo. Nós vamos ver aqui uma questão que está sendo muito polêmica nesses últimos dias. Fora a questão de ofertas, que também tem trazido muita discordância no meio da própria graça. E também a questão de reunião. Será que devemos nos reunir, sim ou não? O que você acha? Eu vou trazer um estudo referente à reunião daquele tempo de Jesus e também posteriormente no tempo do apóstolo Paulo. Olha que interessante. Bom, então o primeiro versículo, vamos lá para Romanos, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Visitar quem? Os romanos. Paulo ele está falando que se aparecesse uma boa ocasião, eles iriam visitar eles, os romanos. A igreja dos romanos ficava na Itália. Isso mesmo, a igreja dos romanos ficava na Itália, um pouquinho longe de Israel, não é? Mas o que isso tem a ver? Bom, então assim, Paulo ele não congregava na igreja de Roma, pois ela já existia antes mesmo de Paulo se converter. Mas ele converteu muitos ali ao cristianismo, a Cristo. Mas como assim? Então vamos começar a entender agora. Vamos lá, para Romanos, ainda capítulo 15, versículos do 22 ao 24, que diz assim: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tenho já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então Paulo queria ir lá para ver os irmãos, para estar um pouquinho na companhia dos irmãos. Paulo não congregava na igreja de Romanos. Pois é, mas olha só, vamos continuar entendendo, que interessante. Agora uma outra igreja, olha só, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 17 ao 19. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Então Paulo ele mandava Timóteo também à igreja de Coríntios, porque ele não podia visitá-los. Mas olha que interessante, em 1 Coríntios 16, versículo 5 diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Guardem bem esse nome, Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Olha só. Então em 1 Coríntios ainda 16, o versículo 12, olha que interessante. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Paulo também mandava Apolo, mas quando tivesse uma boa oportunidade para ele ir, ele iria então. Então eles não congregavam nessas igrejas, e a igreja de Corinto foi uma igreja muito polêmica, e vamos ver o porquê. Em 2 Coríntios 12, versículo 14, diz assim: eis que pela terceira vez, é isso mesmo que vocês estão lendo, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha que interessante, então Paulo diz que pela terceira vez estava pronto a ir ter com eles. Paulo não ia muitas vezes na igreja de Corinto, ele estava indo pela terceira vez, porque ele não congregava lá. Mas como assim Paulo não congregava nessas igrejas?
1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 ao 18. Lembrando que os Tessalonicenses era uma igreja, era uma sinagoga de judeus, na verdade. E Paulo converteu esta sinagoga de judeus ao Cristo, a Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Mas vamos ler aqui. Ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre esse Satanás que barrou o caminho, porque já vimos em vídeos passados. Mas Paulo ele queria ir ver eles, não uma vez, mas duas, visto que Paulo não ia vê-los muitas vezes. Eles já eram uma reunião que antes mesmo de Paulo se converter já existia. Era uma sinagoga judaica, a igreja aos Tessalonicenses. Olha que interessante agora, vamos lá para Atos, conhecer um pouquinho dessas histórias, como vai ficar muito interessante agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 11 ao 15. Então, olha que interessante agora. Se aquelas igrejas aí já existiam antes mesmo de Paulo, como eram reuniões que eu já citei em vídeos passados também, então vamos ver como então se adorava, se cultuava a Deus, como o que era ir para um templo, reunir para um templo, que é muito diferente dessas reuniões nessas igrejas, que era mais uma escola, onde haviam professores, que eram essas pessoas que ensinavam as pessoas, assim como Paulo, Barnabé, Apolo. Então era a escola que ensinava religião aos sábados, ensinava as leis de Moisés, legislação, assim como outras matérias escolares, incluindo matemática e também medicina. Eram escolas. Essas reuniões naquela época eram justamente as redes sociais que nós temos hoje. Hoje nós temos YouTube, temos Facebook, temos várias redes sociais. Inclusive vamos para a escola, temos cursos técnicos, faculdades, e era exatamente esse tipo de reunião que acontecia naquele tempo, que deram o nome de igreja. Então, mas olha só que interessante. O que se fazia então para adorar no templo? Olha só como é interessante. Atos dos Apóstolos, então, capítulo 14, versículos do 11 ao 15. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo, olha só, o sacerdote de Júpiter tinha um templo lá naquela cidade, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas. Queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazem isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vós anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então olha que interessante. O fato de ir a um templo cultuar um Deus representa um Deus fora das pessoas, que está dentro daquele templo. Representa uma imagem, um ídolo de pau, de pedra, que está dentro dessa construção, desse templo. As pessoas vão para adorar esse Deus que não está dentro, que não habita dentro dessas pessoas. Olha que interessante ainda. Continuando aqui, no capítulo 19, versículos 24 ao 27, vai dizer assim: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, olha que interessante, Éfeso era uma igreja que ficava na Ásia Menor, como nós já vimos a região geográfica um outro vídeo. E olha que interessante, mas em quase toda a Ásia
Este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então, uma das finalidades de Paulo era justamente acabar com aquelas reuniões que cultuavam deuses pagãos. Justamente esse estilo de se reunir para cultuar um deus que está dentro do templo e não dentro da pessoa, isto é um ato pagão. Os israelitas, os judeus, até faziam isso antes da cruz, e aqueles que negaram Cristo continuaram fazendo também depois da cruz, porque antes eles iam até o templo para cultuar um Deus que antigamente representava a presença de Deus que ficava dentro da Arca da Aliança, que ia dentro do templo. Então, quando Jesus morreu na cruz, o templo foi o homem. Hoje o templo ruiu, caiu no ano 70, esse templo. Então, nós somos o templo agora, Deus habita dentro de nós. Então, esse ato de construir um templo, construir um edifício para cultuar a Deus ali, representa um culto pagão, porque está indo cultuar um Deus que não habita no homem, mas que habita em algo feito pelas mãos humanas. Olha só, em Atos 19 ainda, vamos ler o versículo 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo, olha só, do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Bom, ele fez uma pergunta, né? Então, olha a finalidade do templo. A finalidade de um templo é justamente adorar um deus pagão. Atos agora dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 27 e 28. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da onde? Olha só, da Ásia. Nós já vimos em um outro vídeo que a Ásia ficava um pouquinho longe de Israel. Então, olha só, já estudamos um pouquinho sobre a região geográfica das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, vamos ver, ó. Tendo visto Paulo no templo, então eles vieram da Ásia para o templo que ficava em Israel, o templo de Salomão. Então esses judeus, ó, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia. Então os judeus vieram da Ásia, porque essas igrejas que dizem hoje que Paulo fundou, mas que ele não fundou, elas já existiam antes de Paulo, porque eram sinagogas judaicas, reuniões de judeus, reuniões como eu já citei antes. Então vamos lá, olha só. Tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, que no caso é a lei de Moisés, e contra este lugar, que no caso seria o templo, o próprio templo de Salomão ali, o templo de Israel. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Olha só, Atos ainda 24, o versículo 18, que seria a mesma situação que nós lemos agora antes. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo. Esse templo é o templo de Israel lá, sem ajuntamento e sem tumulto. Então os judeus que se congregavam lá na Ásia, eles foram até Jerusalém, até o templo de Jerusalém. Olha só, 1 Coríntios 8, versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, porque depois que Jesus morreu na cruz, todo o templo é um templo de ídolo, é para ir adorar um Deus pagão que não habita o homem. Então não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. Por que em Coríntios eles estão falando isso? Porque em Coríntios havia 2 templos, mas calma aí que nós já vamos ver sobre isso também. O templo de Diana ficava em Éfeso, como era muito comum eles construírem templos para cultuar deuses pagãos. Em Corinto não era diferente. Olha que interessante.
Havia em Corinto também dois grandes templos, o templo de Afrodite, deusa do amor, e o templo de Apolo, deus da música, do canto, da poesia e da beleza masculina. Olha que interessante, esse é o templo de Corinto, um dos templos de Corinto. Vamos lá, este é o outro templo de Corinto. Olha que interessante, as ruínas dos templos pagãos em Corinto. Corinto, como nós podemos ver aqui, fica na região ali perto de Atenas, como podemos ver na Grécia. É a região da Grécia. Esse nome que vocês veem aqui do lado direito, Turkey, é a Turquia, a região da Ásia Menor. Nós vamos ver ali que aquela região da Turquia é a região das 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já vimos em um outro vídeo. Olha que interessante, Corinto, Acádia, que fica ali próximo da Grécia, e Atenas. Essas regiões ficavam um pouco longe de Jerusalém, e foi por onde Paulo fez as suas viagens missionárias. Ele passou em cada lugar onde já haviam sinagogas judaicas, onde iam judeus. Paulo então converteu, assim como judeus, também gentios ao cristianismo. Como Corinto era uma cidade totalmente pagã, onde havia 2 templos e também 2 portos onde desembarcavam mercadorias e pessoas praticamente o tempo todo, era muito comum essa prática de se reunirem, como eu falei, como um ato social para aprender matérias escolares, assim como para aprender religião. No caso de religião que eu falo, não é só a religião judaica, não é só os ensinos da lei de Moisés, mas outros também, como no templo da Diana, como também em Corinto, nesses templos pagãos. Eram muitos os templos de Júpiter, de Mercúrio, então era muito comum essas reuniões. Paulo ele não fundou essas reuniões, elas já existiam, ele apenas trouxe o ensinamento de Cristo para essas pessoas, eles converteram essas pessoas. E vimos que ele não congregava nessas igrejas, ele apenas passava por elas. Olha só, aqui podemos ver a Macedônia, como eu falei para vocês lembrarem desse nome, a Macedônia, que fica próximo aqui ó, acima da Grécia, onde próximo fica a igreja de Corinto. Ali é Corinto, ó, Atenas, Corinto, então fica muito próximo ali e bem longe de Jerusalém. A Trácia, o Império Persa, ali a região da Turquia. Então olha só, essas regiões ficavam bem longe de Jerusalém, então foi onde Paulo foi fazer a viagem missionária. Aqui onde está escrito Império Persa, que é a região da Ásia Menor, aquela região de Éfeso, das 7 igrejas do Apocalipse, aqueles judeus que iam até o templo de Jerusalém para pegar Paulo, e também uma vez que ele foi apedrejado em Éfeso, eram os judeus desta região, da região da Ásia Menor, que iam até Jerusalém, até o templo, para pegar Paulo e falar que ele estava ensinando contrário à lei. Então olha só, vemos que as reuniões que aconteciam naquele tempo das igrejas, então é completamente diferente, não é o que se é ensinado hoje, e inclusive até mesmo essa graça que estão pregando aí, estão escondendo muita coisa. Então vemos que não há necessidade de reunir em um local, porque isso é um ato pagão, porque reunir num lugar está indo reunir para adorar um Deus que habita fora do homem. Mas muitos acham que é normal ainda se reunir para cultuar um Deus, para cantar, para orar. Mas a própria Escritura diz, Jesus diz que é para nós orarmos no nosso quarto, orar em secreto. E para cantar você também não precisa ir até um templo para cantar. Você pode cantar, louvar aonde você está, na sua casa, aonde você quiser. E muitas pessoas que têm saído da igreja têm falado que têm sentido saudade de congregar com as pessoas. Isso é absolutamente normal. É a mesma coisa que acontece quando nós terminamos a escola. Nós sentimos saudade de voltar à escola, de rever os amigos, daquela comunhão que nós tínhamos como os amigos. Só que quando a gente está na escola, a gente quer sair. E quando termina a escola, a gente quer voltar, justamente por causa da comunhão com os amigos. E nas igrejas
igrejas não é diferente. Quando a gente deixa o sistema religioso, a gente não tem saudade do sistema religioso, mas sim da comunhão que tinha com algumas pessoas que nós tínhamos afinidade, não com todas, porque nessas reuniões é impossível conhecer todas as pessoas. Ou seja, uma reunião como uma igreja hoje, na graça ou no sistema religioso, não é um corpo bem ajustado, porque as pessoas não vão conhecer muito bem todas as pessoas. Vão ser criadas panelinhas, onde alguns vão ter mais afinidade com uns e não vão ter tanta com outros. Um corpo, quando se machuca uma parte do corpo, todo o corpo sente. É normal, quando você dá uma topada com o dedinho, os olhos encher de lágrima, porque os olhos sentiu aquela topada, as mãos, todo o corpo sentiu. Já uma igreja, uma reunião desse tipo, não acontece isso. Se uma pessoa sofre, às vezes a grande maioria não percebe, não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Se ela está necessitada, muitos não chegam a saber, porque muitos não chegam a conhecer uns aos outros, porque não é esse tipo de reunião. A reunião acontece automaticamente espiritualmente. Quando nós cremos em Cristo e recebemos o Espírito Santo, já estamos reunidos com Cristo. Então devemos observar as pessoas que precisam da nossa ajuda, que estão necessitadas, e devemos ajudar essas pessoas, seja na escola, na rua, no mercado, na faculdade, em qualquer lugar. Não há a menor necessidade de criar um local para ir cultuar um Deus que não está lá, mas está dentro das pessoas que estão ali. Por isso, se você quiser, faça um churrasco, seja a luz do mundo nesse churrasco onde você vai, num aniversário, seja qualquer lugar, seja a luz do mundo ali. Não pegue essa luz e tranque entre quatro paredes. Não há a menor necessidade desse tipo de reunião para cultuar a Deus. Mas a reunião naquele tempo, a igreja, era uma forma de aprendizado. E eles se reuniam para aprender algo. Era um modo que eles tinham de se socializar, porque eles não tinham celulares, não tinham internet, não tinha nada do que nós temos hoje. E isso nós podemos fazer hoje. Então eles estão pegando e mudando o que acontecia naquele tempo e trazendo de uma forma completamente distorcida para os dias de hoje, obrigando as pessoas a se reunirem quando muitos nem vão com a cara uma das outras dentro de algumas dessas reuniões. E nessas reuniões, obrigatoriamente, tem que ter um líder, tem que ter um cabeça para poder organizar esta reunião. E automaticamente também vai ter que arrecadar oferta, que justamente são tudo obras da lei, eram obras da lei de Moisés, ou obras pagãs, porque os pagãos, quando se reuniam em templos, eles faziam exatamente as mesmas coisas. Então são obras pagãs ou obras da lei. Esse tipo de reunião não tem depois da cruz de Cristo, não era a reunião dessas igrejas que Paulo ia, era completamente diferente. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem e se prepare, porque vai vir muitos outros esclarecimentos. Então, até o próximo vídeo.